everyone. So let's start our English class, the last class for this bimester, okay? A última aula desse bimestre. Teacher, mas nós não terminamos o livro ainda. Sim, eu sei de tudo isso, tá? Não se preocupe, os únicos capítulos que vão cair na prova é capítulo 1, 2 e 3 do segundo livro, tá? Capítulo 4 e 5 que a gente estudou nesse bimestre, não se estressem com ele, tá? Ele não vai estar nessa prova. Nós vamos cobrar capítulo 1, 2 e 3, que foi o que a gente já estudou desse bimestre, ok? Então, nosso objetivo hoje é revisar os conteúdos já trabalhados para que a gente possa relembrar tudo aquilo que a gente precisa para a prova, ok, meus queridos? Então, vamos lá que a gente tem muita coisa para rever. Nossa prova vai estar bem extensa, para isso eu quero que vocês prestem bastante atenção. Gente, começando pelo shunt lá, pelo review sumário do capítulo 1. Por quê? O que vocês precisam entender? Nós estamos falando das conjunções, dos conectores de frase, e eles são divididos em 5 categorias, ok? E lá tem os principais exemplos de cada uma delas. O que vocês precisam saber? Para cada uma delas, para cada categoria, qual que é o uso, ok? Então, vamos começar lá. Vamos começar de baixo para cima, que é o mais específico para o mais geral, ok? Addiction, que é adicionar alguma coisa. Então, eu vou comer arroz, feijão e batata, tá? Então, o e é a adição. Então, and, also, to, as well as, ok? Esse é quando eu vou dar mais uma explicadinha, colocar mais um ponto lá, acrescentar mais uma pitadinha na minha fala, ok? Então, addiction and also to as well as, ok? Contrasts, quando eu vou dar uma diferença. Eu tenho uma camiseta vermelha, mas eu não gosto de usar. Então, eu vou dar uma contraste. But, however, through or through. Ok? Eu tenho uma camiseta, but I don't like. Ok? Então, eu tô dando uma explicação, mas aí, pum, vem o contraste. Então, but, however, all through or through. Ok? Explanation, quando eu tô explicando alguma coisa. Explanation. For, as, since, because ou because of, ok? Então, eu gosto muito disso porque desde criança eu como, tá? Então, você vai dar o seu exemplo ali. Because, for, as, since, você tá dando uma explicação. He's my friend, since I know I'm a person. Então, desde que eu sei que eu sou uma pessoa, ele é meu amigo. Então, é uma explicação, uma alternativa, ok? Alternative é quando você tem duas opções. You can go in this way or this way, ok? Então, você tem duas opções e você pode escolher as duas. You can have mac and cheese, either result. Você pode ter os dois. Or, tá? Either or, ok? Então, você tem essa opção de uma alternativa. E a razão pela qual aquilo está acontecendo, so, then, and thus, ok? Eu estava fazendo tal coisa, then something happens, ok? Então, eu venho com o then. Lembra que esse then é com e, não com a, quando a gente usa nos comparativos e nos adjetivos, ok? Então, eu trouxe esse resumo, as explicações e os exemplos estão na página 5 e 6, e esse resumão de todos os conectores do primeiro capítulo estão lá na página 12, ok? Agora, a gente entra lá no segundo capítulo, onde a gente vai falar sobre os adjectives, ok? Onde a gente vai usar os adjectives. Teacher, aonde que tá os adjetivos? Página 14
do seu livro 2, página 14. Vamos entender primeiro o que é um adjetivo, tá? A gente não tem como falar deles sem saber o que eles são. Então, in a general, an adjective is a word that describe a noun or a pronoun, such a person, place, thing, or idea. An adjective is a part of the speech, which is common that people use the almost actuality, both in speech and writing. Então, na verdade, a gente usa os adjetivos automaticamente, tá? Sem perceber, a gente vai usando os adjetivos. Então, a gente vai ver aqui, são mais ou menos aí uns 9 tipos de adjetivos, 9 categorias que eles entram, tá? Então, primeira categoria, cor, ok? Cor. Cor é uma categoria à parte, né? Ela não entra em tamanho, não. Cor é uma categoria à parte, ok? E aí a gente vem com as cores, black, blue, green, pink. Size, que é o tamanho daquilo que você está falando, ok? Big, rude, large, short, small, ok? Então, você pode, mesmo que seja pequeno, ele ainda é considerado tamanho, tá? Shape, aí é o formato, ok? Boxy, round, square, ok? O formato. Taste, bitter, sour, sweet. Então, como que o paladar? Então, é o taste, tá? Aí a gente vem com mais 5 categorias, que é odor, flower, fleshy, must, texture, ok? Bumpty, furry, slim, smooth. Sound, que é como se soa. Fainting, harmony, slowly, pleasant, quiet. Number, que é quando você numera, tá? And weather. Weather é uma outra categoria, tá? De adjetivos, mas também entra. Clear, dry, foggy, rain and windy. Ok? Então, aqui são os tipos de adjetivo, tá? São descritivos, a gente tem 2, que é atribuir e o predicado, e limiting adjetivos, que daí eles vêm em todas as formas, tá? Vocês podem depois pegar os slides e dar uma olhadinha mais tranquila nisso, mas a gente tem os possessivos, os demonstrativos, os infinitivos e assim por diante. Cardial, ordinal e tudo mais. E aí, entra naquele ponto bem importante que eu falei para vocês, que é a ordem dos adjetivos. Como que eu falo as coisas em ordem? Porque no inglês tem uma ordem. Por exemplo, no português a gente já sabe que eu posso falar meu celular grande ou meu celular grande é preto. Meu celular é preto e grande. Não tem muito uma regra específica. No inglês existe uma ordem para cada um dos adjetivos. Primeiro, determinate. Second, opinion. Third, size. Fourth, shape. Fifth, age. Sixth, color. Seven, origin. Eight, material. Nine, propose. Ok? Por que que tem essa regra? Para que ela possa criar uma ordem, tá? Por exemplo, se eu for falar que a mesa que eu tenho lá em casa é chinesa e ela é feita de madeira e ela já tem 15 anos, tá? Mesa lá de casa é feita de madeira, nananana. Então, ok? Primeira coisa, 15 years, Chinese wood table was very expensive. Tá vendo como que vai ficar a frase? Eu não posso falar minha mesa chinesa do jeitinho que eu quiser, entendeu? My table Chinese, 15 years old, wood. Não, eu tenho que seguir uma ordem, então eu tenho que falar my 15 years old Chinese wood table, tá vendo? Então eu tenho uma ordem para seguir, tá? Se eu quisesse falar que ela é grande, my large
large, 15 years old, Chinese wood table. E é assim que funciona, ok? Então, os adjetivos para vocês usarem. Uma vez que a gente já definiu adjetivos, eu vou ter os adjetivos para fazer comparativos. E esses adjetivos, eles vão ser usados para comparar coisas, ok? Comparatives definitions. Comparatives are used to compare and clarify the difference between two nouns. In other words, comparative adjectives are used when two persons or two objects between are compared. Então, vamos lá para o nosso quadro. Então, eu tenho a pessoinha A e eu tenho a pessoinha B. Eu vou comparar uma com a outra. Eu vou dizer que a pessoinha A tem 1,60 m e a pessoinha B tem 1,70 m. Então, eu vou fazer uma comparação. B is short than, A is short than B, or B is taller than A. Estou fazendo uma comparação entre duas coisas, ok? Então, vamos lá. Comparative, to say the people or things are wrinkle in a way we use comparatives, adjectives, and use the adverb than. Então, a palavra que vai ficar na cabeça de vocês é o than, ok? B is taller than A. A is short than B, tá bom? Então, a palavra que tem que ficar na cabeça de vocês é o than. She is taller than you. She is more intelligent than her husband, ok? Tá tendo uma comparação. We can also use less than or least to talk about inequality. Então, quando a gente vai fazer? Então, A is less intelligent than, ok? A gente está falando que é menos. She earns less than I do. She is less ugly than you, ok? Então, você tem a frase more, or colocando no superior ou no inferior, ok? Equally, quando a gente fala de igualdade. To say that people or things are equal in a way, we use as, ok? Vamos supor que aqui eles têm 3 filhos cada um. Então, A as man, title as B, ok? Então, eles têm a mesma quantidade de filhos. She earns as much money as he do. Então, ela recebe a mesma quantidade de dinheiro que ele, tá? E aí, not as, quando a gente está falando no negativo, she doesn't earn so much money as he does, ok? Vamos lá, comparatives, adjectives. We use the comparatives adjective to describe people and things, ok? This car is better, but so much more expensive. I'm feeling happier now. Então, você está comparando com algum momento, Então, eu estava triste, agora eu estou feliz, ok? We use than when we want to compare one thing with another. Então, a gente vai usar o than, que eu coloquei aqui, deixei no destaque para vocês. He is 2 years young than me. Ele é 2 anos mais novo do que eu. Ou action can speak louder than words. Ok? Então, as ações falam mais alto do que as palavras. E aí, a gente vem para as regras dos comparativos, que são como que eu vou estruturar a minha frase, como que eu vou estruturar o meu verbo quando eu quero fazer uma comparação. Gente, e esses comparativos, eles estão lá na página 18 e 19, ok? Então, existem 3 regras para as one syllables. 3 regras para as palavrinhas que têm uma sílaba só. A primeira regra delas é simplesmente acrescentar ER, ok? Long vai ficar longer. Tall vai ficar taller, ok?
Você não pensa em mais nada, você só acrescenta ER. Segunda regra, você precisa analisar a última letra da palavra. Ela termina com E, eu só acrescento o R. Cute, cuter. Large, larger, ok? Então, você só acrescenta o R, porque ela já termina no E. Você não vai colocar 2 E, não vai ficar cuter or larger, ok? Ok. É uma sílaba só, mas ela termina no famoso CVC, que não é a companhia de viagem, mas é o consoante, vogal, consoante. Então, terminou em consoante, vogal, consoante, eu preciso acrescentar, dobrar a última letra e acrescentar ER. Big, bigger, hot, hotter, ok? Two syllables. Então, regrinhas para as two sílabas. Primeira regrinha, simplesmente acrescenta more. More honest, more famous. Mas, porém, todavia, contudo, se eles terminarem em Y, você precisa tirar o Y, pôr o I e acrescentar ER. Happy, você tira o Y e vai ficar happier. Crazy, você tira o Y e vai ficar crazier, ok? Então, a segunda regra para as palavras de 2 sílabas é prestar atenção se ela termina com Y. Terminou com Y, você precisa tirar o Y e acrescentar IER. Terceira regra da 2 sílabas. Você precisa prestar atenção se ela termina em ER, LE ou OW. Se ela terminar nessas 3, você vai acrescentar ER. Narrow, narrower. Gentle, gentle. Ok? E a última regra desse grupo são as palavras que têm 3 sílabas ou mais. Você simplesmente acrescenta um more na frente. Expensive, more expensive. Difficult, more difficult. E aí nós temos o irregular, que ele tem uma regra específica, ele não entra nessas regras anteriores. Good vai ficar better, bad, worse, far, farther, little, less, many, more, ok? E aí a famosa nota, onde eu lembro vocês que a palavrinha than é muito importante. Letter, better than, little than, ok? E assim por diante. E aqui um pequeno shunt com as principais que a gente aprendeu e que a gente usou. Agora vem o superlativo. Que o superlativo está na sua página... Página 23, ok? Superlativo. Qual que é a diferença between comparatives and superlatives? Comparativos, eu comparo uma coisa a outra, certo? Eu tenho um ponto específico entre os dois e eu comparo. No superlativo, eu não tenho apenas uma coisa, eu tenho várias coisas e eu destaco uma delas. Vamos lá, a nossa querida turma aqui, a pessoinha A, a pessoinha B e a pessoinha C. Eu não vou mais dizer quem que é maior que quem. Por exemplo, eu não vou dizer que A é maior que B e B é maior que C. Eu vou falar que o A, ele é o menor. E para esse caso, eu vou usar a palavrinha the, que é o destaque, o, ok? A is the shortest in this class, ok? Vamos supor que isso daqui é uma sala e o A é o the shortest, o menor. Eu podia ter 15 alunos nessa sala, mas ainda o A seria o menor, ok? Aí, se eu quiser dizer o contrário, se eu quero dizer que o C é o maior dessa sala, eu também vou usar a palavrinha de, só que agora eu vou trocar o advérbio, porque ele é maior. Então, C is the tallest in this class, ok? Qual que é a diferença? No comparativo, eu pego 2 e comparo, ou 2 e comparo, ou 2 e comparo.
No superlativo, eu pego um e destaco ele, tá? Ele é o destaque da minha frase, independente dos demais, ok? Se a gente for aqui, a gente vai ver we use the with the superlative. Where is the tallest building in the world? Ela não quer, ou ele, né, não quer saber o tamanho de todos os prédios do mundo. Ela quer saber qual que é o maior, the tallest. Ok? Então, eu não fico fazendo comparação, esse é melhor do que aquele, não, eu só destaco, ok? Igual eu circulei aqui, ou fiz um quadrado, melhor falando, o melhor em alguma categoria, ok? As regras são exatamente as mesmas do comparativo. Diferença, ao invés de eu acrescentar ER, eu vou acrescentar EST. Vamos lá? 3 regras para uma sílaba. Primeira regra, simplesmente acrescento EST, long, longest, tall, tallest. Segunda regra, se terminar na famosa se terminar no E, a gente só acrescenta ST, não vai terminar em 2 Es. Cute, cutest, large, largest. E agora, a famosa CVC, consoante, vogal, consoante, termina, uma sílaba só, consoante, vogal, consoante, eu dobro a última consoante e acrescento EST. Para 2 sílabas, a mesma regra, se não termina em Y, não termina em R, LE ou W, você acrescenta most, most, honest, most famous. 2 sílabas, mas termina em Y, você tira o Y e acrescenta EST. 2 syllables, mas termina em ER, LE ou OW, você acrescenta EST. E aí, 3 sílabas ou mais, você sempre vai acrescentar o most e colocar o advérbio na sua forma primária. Assim como no comparativos, nós temos os diferentões, né? Aqueles que são os irregulares. Good vai ficar best, bad vai ficar worst, far, farthest, little, littlest, many, most. E aqui tem um pequeno exemplo. E aí nós entramos no nosso último assunto para a nossa prova, lá no seu capítulo 3, página 29, ok? Onde a gente vai falar dos advérbios. O que é um advérbio? O advérbio, ele refers to a word that describes a verb, an adjective, another verb, or a whole sentence. Badly, fully, careful, hardly, near, hungrily, never, ok? Então, ó, an adverb is used to modify or further explain an adjective, verb, or another adverb. They can add more information to the sentence, make it more clear and easier for the listener to imagine what is being described in the detail. Most of the time, adverbs will end in the letters ly, most of the time, but there are some exceptions to this rule, such as the word very and never. Por exemplo, very é um advérbio, mas ele não termina em ly. Maioria dos advérbios vão terminar em ly, ok? An adverb example sentence. This is an extremely activity photograph. I have a very large pet dog. My car drives quickly. When I'm running late for work, I eat my breakfast happily. The boy is crying loudly. She carefully preserves all these letters. Ok? E aí a gente tem 5 categorias de advérbios. How, where, when, how much and how often. Lembra que eu trouxe um vídeo para vocês que a pessoa está lá explicando e tudo mais?
What is an adverb of manner? Ok? A gente vai ver o que é um advérbio de manner. Adverb of manner are the largest group of adverbs. Some of them can be used as either adjective or adverbs. Adverbs of many are formed by ending li. Y to the end correspond adjectives, ok? Então é o primeiro quadrinho lá que vocês têm e é eles que vai ser um dos maiores adverbs, ok? Alguns exemplos: bad, badly, clear, clearly, rapidly, completely, completely, surprising, surprisingly, ok? Então, os advérbios, eles são para clarificar alguma coisa. Normalmente, os advérbios, eles vêm, como que eu vou dizer? Eu não precisaria do advérbio, mas ele tá lá, presente, tá? Então, vamos lá. Adverbs of many: cheerful, efficient, peaceful, secretly, ok? The children are playing happily, ok? Nós estamos muito felizes lá. The police death with the insect is very efficient. Birds sung cheerfully in the trees, ok? Então, manner. Agora, adverbs of the time, que estão especificando tempo. She already gone when we got there. Ela já tinha saído quando a gente chegou lá. I'm going hang out with my friends tomorrow, ok? É um advérbio. Lembra que se eu tirar ele da frase, a frase não vai ficar sem sentido, mas ela vai ficar sem detalhes, ok? Próximo, advérbios de lugar, ok? His children go everywhere with him. Let's open the box and see what is inside. E aqui são alguns exemplos, tá? De quais são os advérbios. Próximo, degree, ok? It's not absolutely certain its possession. He was quite agreeable to accept the plan. Então, ali, ó, quiet, entirely, almost, ok? De grau, ok? Grau de acontecimento. E os advérbios de frequência. Always, usually, normally, generally, often, frequently, sometimes, occasional, seldom. Meus queridos do meu coração, essas são as principais páginas para a prova, tá? Estudem pelos Grammar Focus, tentem rever de novo cada uma dessas páginas, porque isso vai fazer diferença nessa prova para vocês. É bastante conteúdo, mas é fácil de pegar se vocês prestarem atenção, ok? Deus abençoe cada um de vocês, ótima semana. Essa semana não tem tarefa, para que vocês possam estudar para a prova. Até mais!